parte 2. O tema é o mês do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A série é Verdades Bíblicas. Então, continuando aqui, como eu dei início no primeiro vídeo, eu vou estar falando então sobre o tipo alegórico de entendimento sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Eu não vou estar falando aqui sobre a questão da ordem de Abias, tá? Porque isso possui muitas divergências em questão. Uns falam que era 15 dias o turno para cá, uns falam que era 30 dias, outros falam que era 7 dias, e assim vira uma bagunça, né? Então é preciso haver um pouco maior, né, de estudo para poder passar isso também para vocês, tá bom? Deixa isso para coisas para futuro posteriores, tá certo? Então, continuando aqui, o que a gente entende sobre o Senhor Jesus Cristo? A gente entende que o Senhor Jesus Cristo, ele é o princípio de tudo, né? E por ele, todas as coisas foram feitas. E por ele ser o princípio, então a gente já parte uma lógica, uma compreensão. Então, quando a gente fala de festa, né, a gente já lembra de quê? Dos Moedi de Deus, que são as 7 festas, né, que na verdade são 3 ali, mas elas abrem num leque de 7, né? Com o passar do tempo. É como se fosse uma revelação que aparece em 3, mas ela se revela depois sendo 7 festas, né? É festa dentro de festa, né? Então você tem Páscoa, você tem pães ázimos, você tem primícias, você tem Pentecoste, você tem trombetas, você tem expiação e por fim você tem tabernáculo. Lembrando que essas expressões que eu utilizei aqui, né, que expressões tradicionalmente que a gente fala, né, baseado no grego em questão, né. Vamos em questão assim que a gente já está acostumado a falar. Então, falando sobre isso, então, qual mês seria mais preciso o Senhor Jesus Cristo nascer? O mês de Nissan, que é o princípio das festas, que é o início de tudo, ou o mês de Tishri, que é o 7º mês, né? Que é o fim de todas as festas, que é o fim de um ciclo, né? Ali de festas e de tempos de Deus. Qual desse é mais coerente? Sabemos que existe uma outra linha que não acredita que o Senhor Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. Muito bem. Mas eles acreditam que o Senhor Jesus Cristo pode ter nascido no 7º mês. E qual 7º mês? Agora, justamente, nós vamos utilizar, então, o calendário hebraico, né, de Deus, que Deus instituiu. Que o primeiro mês é Nissan, né? E o 7º mês é chamado de Tishri. Depois você vai ver, acho que ele é chamado também de, se eu não me engano, Etanim. O 7º mês é Etanim. E o primeiro mês também, que é chamado Nissan, a sua forma primitiva, se eu não me engano, é Abib, né? Então, o primeiro mês é Abib, Nissan, e o 7º mês é Tishri, né? Etanim. Então, qual mês desses é mais coerente que o Senhor Jesus Cristo nasceu? O mês mais coerente é justamente aí o primeiro mês, pelo método alegórico que eu trabalho. Por que eu digo isso? Porque você vai ver que o primeiro mês ele representa a vinda do Cordeiro, né? E o primeiro mês é justamente a festa ali do Cordeiro, né? Da Páscoa, né? Que o Cordeiro era sacrificado. É uma típica representação também da primeira vinda de Cristo, na verdade. Enquanto a segunda vinda de Cristo representa para encerramento de um fim de festa, de um ciclo, né? Que é justamente quando ele vem ali como rei e juiz, né? Então veja e compreenda que então o nascimento do Senhor Jesus Cristo ele é mais coerente com o mês de Nissan, porque é o princípio, né? E quando a gente olha também, João diz que o Senhor Jesus Cristo tabernaculou, né? Muitos usam esse termo para poder também justificar que ele nasceu em tabernáculo. Mas vamos analisar dentro da forma correta e coerente. E quando João fala que ele tabernaculou, João está nos apontando a figura de que ele habitou, né? Habitou entre nós. E que este habitar representa também tenda, né? E que esta tenda nos direciona ao primeiro tabernáculo que o próprio Senhor Deus mandou construir,
que é a tenda, o tabernáculo de tenda de pele, móvel sobre o deserto. E você sabe qual que é o mês que este tabernáculo ele foi erguido no deserto? Foi justamente no primeiro dia do primeiro mês do calendário bíblico de Deus hebreu, né, que é o mês de Abib ou Nissan, né? No primeiro dia ali foi levantado este tabernáculo. Conseguiram compreender que interessante? Então, porque João fala desta maneira, né, que então o verbo, né, tabernaculou entre nós, mostrando e apontando que Cristo representa aquele tabernáculo ali, que aquilo tudo convergia para ele, né, nos dando também uma indicação, né, do seu nascimento também, tá bom? Continuando mais aqui, João Batista ele é um tipo alegórico também de Cristo, mas tipo como? Da primeira vinda ou de segunda vinda? Ele é um tipo alegórico de segunda vinda, porque a segunda vinda representa juiz, rei, vara de ferro. É por isso que o evangelho de João Batista era um evangelho violento, agressivo. Ele não repreendia o povo humilde, simples e ignorante da lei de Deus. Ele repreendia os fariseus e os escribas que iam lá, né, que iam lá investigar ele, observar ele em questão, né? Então observa então que João Batista era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus Cristo. Então João Batista é uma peça muito importante. Então qual mês João Batista realmente nasceu? Muitos dizem que o João Batista nasceu em Nissan ou Abib, né? Mas isso não é coerente, porque João Batista ele representa um fim de um ciclo, um fim de uma festa, um fim de uma aliança, né? Um fim de um profeta de primeira aliança, um fim de um sacerdócio de primeira aliança. Então, o João Batista, o mês mais coerente que aponta para o seu nascimento é o mês de Tishri, ou Etanim, que é o 7º mês do calendário bíblico hebreu, né, a qual o Senhor deixou determinados moedim dele. Então veja e compreenda que é muito mais coerente, enquanto você tem Cristo aqui representando uma nova aliança, um novo sacerdócio, o princípio da festa, né? E aí você vem aqui, você tem João Batista que representa uma velha aliança, um fim de uma festa, um velho sacerdócio, mostrando então que então quando João Batista, por ser 6 meses mais velho, né, do que o Senhor Jesus Cristo, né, então ele nasceu ali em Tishri no 7º mês, né, findando então a representação dos profetas da primeira aliança, a representação do sacerdócio da primeira aliança, a representação de um fim de um ciclo de uma primeira aliança, né? E então quando Cristo vem, né, então aí vem uma nova aliança, um princípio de novas festas, né? Um princípio de um novo sacerdócio. Então veja e compreenda que então é mais coerente assim, né? O Senhor Jesus Cristo nascido em Nissan, né? O Abib, o primeiro mês do calendário hebraico, e João Batista ter nascido em Tishri ou Etanim, que é o 7º mês do calendário bíblico original, tá certo? Continuando aqui, muitas das vezes quando nós estudamos, né, as escrituras, nós olhamos só para a data de nascimento, mas nós não olhamos a concepção, né? E vai ser justamente a concepção que eu quero falar no próximo vídeo, né, para que a gente possa finalizar aqui, né, este estudo muito importante do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo vídeo, para a parte 3, para a gente estar aqui dando continuidade em questão.